Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma dificuldade que muita gente tem, que é conciliar aquilo que gosta com principalmente aquilo que ele odeia, que ele não gosta. Eu me inspirei nesse vídeo no e-mail da Fabiana, que me diz o seguinte, que ela já trabalhou no serviço público, inclusive em bancos públicos, já trabalhou como auxiliar de escritório, inclusive numa rádio, mas a Fabiana diz o seguinte, ela odeia vender, ela não gosta de vender. E, de outro lado, ela é uma pessoa muito detalhista, observadora, prestativa e que gostaria de trabalhar numa área, por exemplo, de RH, de mapeamento de pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, querida Fabiana. Em primeiro lugar, muitos profissionais acabam querendo dar um salto, um pulo na sua carreira, deixando de desenvolver uma competência específica para a sua atividade. Significa o seguinte, você, Fabiana, não precisa ser uma vendedora, porém, para quem trabalha como um tecnólogo em RH, não saber vender ideias é a mesma coisa do que não vender produtos ou serviços. Presta atenção nisso. Às vezes, um erro que muita gente comete e que eu sinto que você pode estar cometendo, Fabiana, e se não for, que paciência, mas pelo teu e-mail, pelo todo do teu e-mail, é um comportamento muito comum que as pessoas têm de esperar do outro o mesmo comportamento que você teria numa determinada situação. E isso é muito comum quando as pessoas usam essa expressão para mim. Eu odeio vender. Olha só, quem odeia vender talvez tenha um significado equivocado da palavra vender. Talvez ele entenda que vender é empurrar, que vender é enganar, que vender é simular, fraudar, que vender é fazer a pessoa desejar o que ela não precisa, comprar com dinheiro que não tem para nunca usar. Eu não considero que isso seja vender. Isso é safadeza. Agora, o que é vender? Vender é persuadir. Então agora nós precisamos entender juntos o que significa persuadir. Per é completo e suadere é uma informação. Então, quando eu estou persuadindo alguém, eu estou tentando, através de informações, levar a pessoa a ter uma outra opinião. Agora, o que é importante, Fabiana, e é importante para todo mundo que diz assim, eu odeio vender. Eu duvido, e olha para mim, eu duvido que você não saiba vender. Quando você está empolgado por uma ideia, você está vendendo essa ideia. Quando você convida as outras pessoas para um churrasco, para uma confraternização, você está vendendo essa ideia. Quando você convida o seu namorado, o seu esposo, para sair jantar, para ir a um cinema, você está vendendo essa ideia. Ainda que você refute e coloque a posição de vendedor como alguém enganador. Ainda assim, você é uma vendedora. E aí, Fabiana, uma coisa importante que eu percebi no seu e-mail. Você tem 37 anos e gostaria que eu te ajudasse. Você diz que gostaria de estudar administração, mas tem matérias como contabilidade que você odeia. Então deixa eu te dizer duas coisas, querida Fabiana. Em primeiro lugar, eu acho que esse perfil teu detalhista, observadora e prestativa tem muito mais a ver com atividades ligadas a controle, como uma controladoria financeira, como uma controladoria de um planejamento de controle de produção numa fábrica, como uma área de contas a pagar e receber num hospital, como uma área de crediário em que você tem que analisar todos os detalhes, do que propriamente em analista de recursos humanos. Porque quem gosta de trabalhar com recursos humanos, ele tem que ser um baita vendedor. Ele não pode odiar vender. Porque quando você fala com as pessoas, você tenta persuadi-las. Porque se você não persuade, você tenta convencer. Então guarda comigo o que significa convencer. Com, junto, vencer, vinte de vitória. Quando eu convenço você, eu estou te convidando para vencer comigo. Veja, eu não estou mudando a sua opinião. Eu simplesmente estou dizendo assim, vamos ganhar juntos, vamos vencer juntos. Isso é convencer, sabia? Agora, persuadir é fazer você mudar de ideia. E algumas pessoas acham que vender é convencer. Não. Vender é persuadir. É levar a pessoa com informações a mudar de opinião. Longe de ser falso, enganador, safado, canalha, fraudulento.
Então, uma dica para você, Fabiana, usa o pensamento transversal, começa a analisar possibilidades que você jamais pensou. Por exemplo, você é detalhista pra caramba e diz que odeia contabilidade. Quer saber por que você odeia contabilidade? Vou te responder. Porque você não conhece contabilidade e não estudou com um professor que te fizesse ter paixão pela contabilidade. Porque alguém que é detalhista, observadora e prestativa numa área contábil é perfeita, numa área de controle financeiro é perfeita, numa área de controle de produção é perfeita, numa área de gestão da qualidade é perfeita. Com detalhe, ainda assim, ainda que coloquem você numa única sala, fechada, sem ninguém do teu lado e só um único chefe, ainda assim você vai ter que saber vender. Então, Fabiana, para resumir, e para todos que me veem nesse vídeo, vender não tem nada de maldade. Assim como tem várias profissões que tem gente safada exercendo a profissão, médicos, advogados, professores, também tem vendedores ruins. Mas tem muito vendedor bom que ajuda muita gente. Primeira sugestão, ressignifique o que é venda para você, Fabiana. 2. Abra o teu olhar e passe a conhecer mais algumas atividades. Eu aposto com você que talvez você se surpreenda com a sua capacidade, usando o detalhamento, usando essa capacidade de observação, de ser prestativa, de ser uma pessoa que vai prestar serviço em áreas que você nunca encontrou felicidade. Sabe por quê? Você me disse aqui, eu quero ser feliz, eu estou perdida. Então, comece a observar que esse teu talento te leva a querer não trabalhar vendendo ideias para as pessoas, mas auxiliando as pessoas com informações, portanto, persuadindo e indicando qual é o caminho correto. Legal, Fabiana? E eu convido vocês a continuar curtindo o meu canal no YouTube. Para isso, acesse o nosso site www.dicadosalamacha.com.br e você cai lá no canal no YouTube. Valeu, mande a sua dúvida pelo contato @salamacha.com.br e até a próxima.